Galera, Eclesiastes, capítulo 7, 29. Acharam? Vamos ler. Diz assim a Escritura: isto tão somente achei. Deus fez o homem simples, mas os homens buscaram muitas astúcias. Isto tão somente achei. Deus fez o homem simples, mas os homens buscaram muitas astúcias. Nós vamos hoje concluir, graças a Deus, a disciplina da simplicidade. E eu queria retomar alguns entendimentos que nós já compartilhamos para a gente concluir hoje a respeito dessa disciplina tão importante para a igreja. Primeiro é preciso estabelecer, retomar com os irmãos a ideia de que simplicidade é uma face, é um dos dois aspectos de um fundamento ainda mais excelente, que se manifesta em dois aspectos. Um é a simplicidade, o outro é a justiça. Simplicidade e justiça formam o fundamento da plenitude ou da integridade. E isso fala de origem, porque foi assim que nós fomos criados. Então o homem ele é criado pleno, íntegro, à imagem e semelhança de Deus. Mas com a queda da humanidade no jardim, nós perdemos então essa característica da simplicidade. Ela foi distorcida nas muitas astúcias do homem. Então a voltar à simplicidade é retornar à origem. Amém? E é importante, é imprescindível retornar à nossa origem, porque se nós não retornamos à nossa origem, nós jamais reencontraremos o propósito de Deus para nós. Porque é na imagem e semelhança de Deus, na essência em que nós fomos criados, que está contido tanto a nossa identidade quanto o nosso propósito. Amém? Amém, irmãos? Então a simplicidade, ela não fala só de uma coisa, de um estilo de vida. Ela é também um estilo de vida, mas ela é um aspecto imprescindível de dois, que formam a restauração da imagem de Deus no caráter do homem que foi perdido. Simplicidade e justiça são os dois aspectos fundamentais da plenitude ou da integridade. Integridade e plenitude são semelhantes aqui o conceito. Eles falam da essência na qual nós fomos criados. O que isso quer dizer? Para a gente encerrar essa parte. O mais importante que você precisa entender está aqui, nesse fundamento. Nós fomos criados de um jeito que não tem como nós fingirmos ser outra coisa. A simplicidade é a garantia de Deus, deixada na essência humana, de que o homem parecerá ser aquilo que de fato ele é internamente. Porque então, ao entrar o pecado, o homem perde simplicidade e começa a se tornar duplo, fragmentado. Porque para manter relações
com o mundo, com a criação e com o ser humano, com as outras pessoas, mas não agora como algo que é íntegro. Nós precisamos parecer ser pelo lado de fora uma coisa que de fato nós não somos pelo lado de dentro. E aí a simplicidade é deixada de lado. Nós criamos estratégias, inclusive, para não termos que ser simples, mas para parecermos simples. Então eu já disse, simplicidade se manifesta na maneira como eu me visto, mas ela não está na maneira como eu me visto, ela está no meu coração e se manifesta na maneira como eu me visto. Por isso é possível ter jeito simples de se vestir, mas ter um coração arrogante. O que não é possível ter? Um coração simples e um jeito arrogante de se vestir. Porque o que nós somos e o que Deus está nos restaurando a ser, plenos, íntegros, inevitavelmente sairá para fora. Agora, o que nós fingimos ser, não necessariamente nos tornará isso, porque só uma volta à origem pode nos restaurar a simplicidade. Então eu já disse que é possível ser avarento e parecer simples. É possível ser miserável e parecer simples. Existem muitas pessoas que não compram algumas coisas, né? Eu já disse isso, só estou recapitulando. Que não é porque não há naquilo uma importância, um bem, mas é porque é uma necessidade de acumular riquezas. Avareza. Avareza parte de um coração que está aprisionado a um depósito, a um acúmulo. E o convite de Deus para o seu povo não é acumular riquezas, é partilhar provisão. A simplicidade me liberta para que eu entenda que aquilo que é meu não é mais meu, é administrado por mim, mas é nosso. E eu tenho tanto direito de usufruir das minhas coisas como você, que é meu irmão em Cristo Jesus. Mas só a simplicidade permite que eu viva isso de verdade com você. Amém, irmãos? Por que é tão difícil viver a simplicidade? Porque a nossa sociedade não compreende simplicidade. E a nossa sociedade, ela não compreende porque o valor imposto na vida humana é pelo ter e não pelo ser. Se você tem um carro, você tem um valor, mas se você não tem um carro, o seu valor diminui. Então é melhor ter um carro, ainda que isso custe toda a minha paz, do que andar a pé e parecer ser menos do que os outros são. É melhor manter um padrão de roupa, senão as pessoas não se relacionam comigo, porque elas me consideram pela importância com que as minhas vestes representam em valores, em preço para eles. Não importando se o meu coração é um coração fiel e verdadeiro. Então, ainda que para que eu me mantenha num padrão de roupa, como é que chama isso? Em um padrão de moda, de vitrine, ainda que para me manter, isso sacrifique todo o projeto de Deus em minha vida, eu estou disposto a correr esse risco, porque o importante para mim é que diante das pessoas a minha reputação cresça, ainda que isso esteja custando o meu caráter. Por exemplo, há pessoas que têm dívidas e que mantêm um guarda-roupa de altíssimo nível de ostentação. Ok? Há pessoas que pegam emprestado o necessário
para gastar o pouco que tem com o supérfluo. Por quê? Porque não compreenderam ainda que precisam se reencontrar com o Pai no jardim. Porque quando você se reencontra com o Pai, meu irmão, você não precisa parecer ser mais nada. Você não precisa impressionar ninguém. Porque o que importa é o que o Pai está depositando em você, para que através de você essas sementes sejam lançadas. De que maneira? Pelo esforço que você faz? Não. Por quem naturalmente você está se tornando. E isso vai para fora. Amém, irmãos? Nós somos um depósito do Evangelho. E ser um depósito do Evangelho é ter a imagem de Deus devolvida, os cacos do espelho que estão... Vocês se lembram que em uma das mensagens eu falei sobre simplicidade, como o espelho que foi quebrado e os cacos foram despedaçados no chão? Isso é a simplicidade, só que na medida em que você se rende diante de Deus, Ele vai pegando aqueles caquinhos e vai devolvendo em você a cara dEle, o caráter dEle, a essência dEle, e você de novo vai voltando a refletir na sua simplicidade aquilo que Deus é em você. Amém? Glória a Deus. Então a nossa sociedade, ela dificulta muito, que mesmo a gente sendo cristão, a gente deseja viver uma vida simples. Porque a gente ouve isso aqui agora, mas você sai ali fora e alguém diz, mas se você não viajar no final do ano, para que você trabalha? Olha como é um contrassenso isso. Entenda isso no seu espírito. Nós trabalhamos para tirar férias. Gente, isso é uma doença. Nós não trabalhamos para tirar férias. O trabalho existe antes do cansaço. Antes do pecado entrar no mundo, o homem já trabalhava, porque o trabalho fala de vocação. Agora nós trabalhamos para tirar férias, porque nós estamos fazendo a coisa errada, no lugar errado, porque nós só estamos lá por causa do salário que nós recebemos no fim do mês. Então você, antes de começar a trabalhar, já está cansado. Você começa o trabalho pensando nas férias, porque você não vê a hora de se livrar daquilo. E é por isso que nós trabalhamos cansados, porque nós não estamos entrando no jardim. Porque quando você entra no jardim, você faz do seu trabalho aquilo que te dá sentido, porque você une trabalho, vocação e chamado da parte de Deus, e seja onde você estiver, fazendo o que você estiver, você estará ali servindo como se estivesse servindo ao seu Senhor, e ainda que fosse de graça, você faria com toda a sua força, e não esperaria as férias. Amém, irmãos? Pega essa pedrada no seu espírito. É preciso discernir isso. Nós precisamos avançar, amadurecer. Nós não somos mais meninos na fé. Não é possível nos manter como cativos de uma mentalidade infantil na fé. Nós precisamos crescer. É preciso avançar, é preciso evoluir desse estágio. O nosso trabalho, irmãos, não é um meio de obter apenas dinheiro, e nós trabalhamos com essa mentalidade. Por isso nós percebemos que há pessoas que o cara vende picolé, e ele é mais realizado do que um grande empresário. É tão importante quando a gente encontra algumas pessoas simples na nossa vida. De vez em quando você encontra uma mulher, uma costureira, uma dona de casa, e você vai conversar com ela, você fala, você não vai tirar férias? Ela fala, isso eu tiro um mês de férias. Quando chega no 3 ou 4 dias, eu já estou desesperado. Por quê? Porque eu não me vejo sem o meu trabalho. Pessoas muito mais simples do que vocês estão entendendo isso. Porque nós somos duplos. Nós crescemos intelectualmente, mas vivemos de uma maneira fragmentada. A nossa vida não é íntegra. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo faça isso em nós. Você precisa ser íntegro.
ou não adianta nada do que você está recebendo de Deus, isso não sairá para fora, porque sairá distorcido, e o que as pessoas verão não é o que Deus está fazendo em você. Ou nós decidimos hoje, seremos simples, ainda que isso custe toda a nossa reputação, todos os nossos sonhos, ou então nós teremos que estar pensando, ou eu decido isso, ou automaticamente eu estou decidindo não manifestar o que Deus me chamou para ser, porque não tem jeito. Se você não é simples, você compromete o resultado, a manifestação do que Deus está gerando dentro de você. Porque se não sai simples, sai com uma interferência humana. Porque se é simples, sai de uma maneira natural. Não é preciso esforço para ser quem você é. E aí eu quero encerrar essa premissa. Eu não vou falar muito mais de algumas objeções, porque eu já falei. Mas eu queria encerrar esse primeiro momento da nossa aula de hoje, que é uma aula conclusiva acerca da simplicidade, afirmando algumas coisas. Por exemplo, a maior objeção nossa é social, porque a sociedade entende que a ostentação, o consumo, ele dá valor às pessoas, porque nós somos valorizados pelo que nós temos e não pelo que nós somos. Pelo que nós produzimos e não pela nossa vocação. Pelo resultado e não pelo processo. E a Bíblia mostra que Deus valoriza muito mais o processo do que o resultado. Porque o processo nos torna algo e o resultado não necessariamente nos torna algo. Então veja bem, mas nós temos uma outra coisa que não tem nada a ver com ninguém, mas que indiretamente é gerado em nós desde quando nós somos crianças. 90% dos sonhos de todas as pessoas do mundo, existem pesquisas feitas sobre isso, eles têm a ver com uma vida de realizações financeiras. Isso é muito duro saber, porque tem pessoas que sonham com coisas boas, mas, em geral, todos esses sonhos estão atrelados ao luxo de uma vida confortável, demasiadamente confortável. Então, a maioria das pessoas trabalha a vida inteira, estuda, se relaciona, pensando nos benefícios luxuosos que a longo prazo elas terão. E isso é a antítese de uma vida simples. Porque quando eu decido ser simples, as coisas do lado de fora não são o que eu persigo mais. E o que Deus me der, eu estarei satisfeito com isso. Porque o que controlará os meus desejos, as minhas orações, não é mais a minha ansiedade de ser comparado com alguém que não entendeu o reino, ou de ter uma vida com um luxo do qual eu não necessito, porque eu me torno livre dessas coisas, e todas essas amarras que nos prendem, elas são desatadas para que eu seja aquilo que o Espírito quer que eu seja. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo, queridos? Uma vida ostentada no luxo desnecessário é a escravidão de uma vida fragmentada e dupla. Porque quem está olhando para este alvo de vida, certamente se perderá no caminho. Porque não é isso que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é que você seja cheio do Espírito. E que você olhe para o seu Pai como um Pai de amor e retribua Ele em amor
aquilo que Ele tem doado como vida no seu coração. E como é que eu retribuo isso ao meu Pai em amor? Servindo os meus irmãos em amor, sem nenhuma pretensão. Simples. Se eu tenho um arroz com feijão, eu glorifico a Deus. E eu glorifico ao Senhor porque eu sei que na minha mesa sempre cabe alguém que não tem aquilo. Eu então amadureço como homem de Deus para ser instrumento do Senhor para abençoar outras vidas. Só o ser humano é potencializado para abençoar alguém. Só o ser humano pode abençoar uma pessoa, você sabia disso? Porque só nós fomos criados à imagem e semelhança do abençoador. Então, quando Deus partilha daquilo que é dele conosco, há uma expectativa de que, se você está entendendo o que Ele está fazendo, você reparta isso que foi partido com os seus irmãos. Isso é ser simples. É deixar que o rio de Deus passe por você, mas continue fluindo para a sua família de muitos irmãos. Amém, irmãos? E aí nós falamos sobre o que a palavra ensina acerca de simplicidade, contrapondo a questão do Deus Mamon. Então, simplicidade está muito atrelada ao que eu idealizo para ter, ao invés de ser. E normalmente a ferramenta que se usa para alcançar esse resultado é a questão financeira, é o dinheiro. Por isso o Novo Testamento combate tão veementemente uma visão idolátrica do dinheiro no meio dos cristãos, no meio dos homens e mulheres de Deus. Então me parece que há um cuidado na Escritura, não só para que nós sejamos de Deus, mas para que, ao nos movimentar pela vida, nos lembremos da simplicidade, porque ainda que sejamos de Deus, mas não combatemos no nosso coração a duplicidade ou a fragmentação, nós não conseguiremos pôr para fora aquilo que nós somos por dentro. Porque se eu não for simples, ainda que eu seja um cara que tem altas experiências com Deus, isso vai ir morrendo dentro de mim, porque ao pôr para fora, eu transmitirei uma outra coisa, que não é isso mesmo que eu tenho recebido do Senhor na minha intimidade. O remédio. 3 são os conselhos que eu queria dar aos irmãos que desejam ser simples. Mas esses conselhos ainda não são práticos. É no sentido de um remédio, um conceito. Você primeiro precisa entender um conceito que vai te dar antídoto para você não ser duplo. Primeiro, uma vida de intimidade com o Senhor. Você e eu precisamos retornar à intimidade do Pai. Esse lugar é um lugar de segurança para nós, de proteção, de sarar as nossas feridas. A gente precisa retornar para esse lugar. Essa escola de fundamentos, esse módulo, o segundo módulo, ele todo está baseado nisso, intimidade com Deus. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas todas as disciplinas vão falar de espiritualidade, relação com Deus e relação com os outros. Isso é a base do que é ser cristão. Porque nós nos relacionamos com Deus, e porque nos relacionamos com Deus, aprendemos o jeito certo de nos relacionarmos uns com os outros. E aí a igreja vai estabelecendo a chegada do reino. Então, primeiro, retornar à intimidade. Segundo, encontrar identidade e propósito. E terceiro, me livrar da ansiedade. 2 coisas
são ativas no sentido de propor. E a última é ativa no sentido de renunciar. A terceira é uma renúncia que eu preciso fazer. Porque a ansiedade é a manifestação máxima da fragmentação, da duplicidade. Por que eu sou ansioso pelo dinheiro? Porque eu não confio plenamente no Senhor. Irmãos, isso é tão sério. Por que eu sou ansioso pelas minhas conquistas? Porque elas estão supervalorizadas. Eu supervalorizei as conquistas, então por isso eu sou ansioso por elas. Por que eu sou ansioso? Porque eu levo uma vida focada nos resultados e não nos processos. Porque quem está interessado no processo, não tem pressa nenhuma que ele acabe. Porque quanto mais ele durar, mais eu amadurecerei. E esse é o propósito do Senhor para mim. Eu não tenho pressa. Quando você se livra da ansiedade, tem hora que Deus fala, cara, parabéns, filho. Você concluiu o processo, você fala, pai, dá para ficar mais um pouquinho, agora que eu entendi, agora que está bom. Isso é bom demais, deixa eu ficar mais um pouco aqui. Ele fala, nem mais, nem menos, você precisa avançar. Há outras coisas para você aprender agora, viva isso que você já aprendeu. Porque tem hora que é tão gostoso, você toma uma surra de Deus, aprende, lições duras no processo, mas na hora que você entende, aquilo é tão libertador que você fala, cara, toda semana eu quero que seja assim. E ele fala, ei, vem caminhar comigo, existem outras coisas que você precisa aprender. Vamos para frente. Mas pai, agora que saiu aquela dor, aquele peso, agora que eu vou desfrutar disso. Desfruta enquanto você aprende outras coisas. Amém, irmãos? Se livre da ansiedade. E eu vou repetir 3 atitudes que eu já falei, que nos libertam da ansiedade. 3 atitudes que caracterizam se nós somos livres de ansiedade ou não. Eu vou repetir, eu já ensinei isso. Primeiro, se reconhecemos que tudo o que temos é dádiva de Deus. Cara, como é bom saber que tudo que eu tenho foi Deus quem deu. Isso é tão libertador. Não há mérito humano em mim nisso. Foi Deus quem me deu todas as coisas. A família que eu tenho, foi Deus quem me deu. Os bens que eu tenho, foi Deus quem me deu. A igreja que eu congrego, foi Deus que me deu. O ministério que eu carrego, foi Deus que me deu. Não tem mérito do Luiz nisso. É graça, cara, é tão gostoso saber que eu todos os dias tenho motivos de sobras, não nos outros, em mim mesmo, para dizer, Deus, como o Senhor pode agir dessa maneira? Então nós precisamos primeiro saber avaliar dentro de nós, olhe para dentro de você. Você consegue reconhecer que tudo o que você tem, não é porque você é capaz, se esforçou, porque você é bom, porque você é organizado. Tem gente que acha que o que tem é porque ele é merecedor, ele trabalhou, ele se esforçou. Mas isso não é tão verdade, que nós temos ao nosso lado, na nossa vida, pessoas que trabalharam tanto ou mais que a gente, mas não possuem as coisas que nós possuímos. Por quê? Porque o que nós temos não é só fruto do nosso trabalho. Deus usa o nosso trabalho para dar aquilo que Ele deseja nos dar. Amém, irmãos? Você precisa aprender a reconhecer que tudo é dádiva de Deus. Segundo, se tudo o que temos está aos cuidados de Deus. Olha que remédio para a ansiedade. Você então agora possui um monte de coisas. Agora você precisa se certificar que você reconhece que quem sustenta isso que
você conquistou por meio da graça, não dos méritos. É o próprio Deus quem dá manutenção, quem sustenta isso. Se você acha que sustenta a sua casa, se você acha que é você quem resolve os problemas da sua casa, você está tirando a autonomia de que o Espírito de Deus haja como Ele gostaria de agir no seu lar. Pastor, então a gente tem que tudo, então a gente nem conversa mais dentro de casa? É lógico que não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu arrisco dizer que se a maioria de nós orasse o tanto que nós politicamente tentamos resolver algumas ações, nós não teríamos nem a metade dos problemas que nós temos. Então, muito provavelmente, se nós orássemos mais pela nossa casa, muito provavelmente nós não teríamos nem a metade dos problemas que nós temos, gastando o tempo em que nós ficamos tentando brigar, discutir, não sei, governar a casa do nosso jeito. Então, nós para isso temos a palavra, temos no nosso caso que somos igreja, temos uma comunidade que está também ao nosso dispor para nos servir. Tem os pastores, tem líderes dos ministérios, temos uma equipe de pessoas que tem buscado aprender com Deus para poder ensinar os irmãos. Mas nós ficamos tentando estrategicamente, a partir do engano do nosso próprio coração, levar o outro ao resultado que nós desejamos. Não tem jeito, irmãos, nós precisamos renunciar a essas coisas e entender que quem cuida de nós é o Senhor. Até aquilo que você precisa fazer dentro da sua casa, você precisa reconhecer que você tem que fazer num entendimento que o Senhor te dá. Tudo quem dá é Deus. E como é Ele que dá, Ele mesmo faz questão de sustentar isso. E terceiro, nós precisamos avaliar o nosso coração para saber se tudo o que nós temos está de disposição dos outros. Se eu acho que o meu carro é fruto do meu esforço, eu sei também que eu mesmo vou ter que dar um jeito de trabalhar e cuidar dele sozinho. Automaticamente, eu terei muita dificuldade, sabendo que a responsabilidade é toda minha, de servir as pessoas com o meu bem. Você tem ciúme do seu carro, irmão? Das suas coisas? É porque você não é livre da ansiedade. E se você não é livre da ansiedade, você ainda não é simples. E se você não é simples, você jamais será íntegro. E ainda que você se esforce muito, se você não alcançar a simplicidade, o reino de Deus não se manifestará na sua vida. Eu quero falar aqui, abrir um parênteses para desafiar você. Você tem algum objeto que você ama muito assim, de uma maneira... Vou desafiar você a orar a Deus e perguntar se você deve dar ele para alguém. E se você deve fazer isso, pergunte para quem você deve dar. E o Senhor vai mostrar uma pessoa para você. Nada pode ser maior do que o reino de Deus e a sua vontade no seu coração. Estou desafiando você, irmão. E eu não estou falando de coisa pequena, não. Podem ser coisas grandes. Porque para Deus, um celular desse aqui, ou uma casa, não faz diferença nenhuma. Todas as coisas para mim vieram do mesmo lugar e pelo mesmo motivo. Eu não mereço. Foi pela graça. Como eu ganhei, Ele mesmo faz questão de sustentar. E como Ele me deu, e Ele mesmo sustenta, não é direito meu achar que só eu posso usufruir disso. Todos os meus irmãos têm que poder desfrutar disso também. Amém, irmãos?
Por fim, eu queria concluir falando sobre agora a parte externa da simplicidade. Afinal de contas, a simplicidade inaugurou a segunda parte do módulo 2, que são as disciplinas externas. Então agora nós vamos falar, porque se você não entender a parte interna, nunca nós vamos manifestar a parte externa. E agora eu vou dar para os irmãos 10 conselhos, ou 10 apontamentos, 10 princípios externos para a simplicidade. Amém, queridos? Amém, irmãos? Antes de se anotar, só recapitulando o entendimento. A realidade interna da simplicidade, o que está acontecendo dentro de mim, necessariamente vai trazer para o lado de fora transformações na nossa realidade de fora, amém? Mas o que muda ao lado de fora é o que já aconteceu do lado de dentro. Então, se tivermos que pecar ainda, na simplicidade, que pequemos do lado de fora. Porque vai demorar um tempo para que o lado de fora se ajuste completamente, obrigado pastor, se ajuste completamente ao que já aconteceu do lado de dentro. Demora um tempo. Mas o importante de cara, que não dá para negociar, não é o que você vive pelo lado de fora, é quem você está se tornando pelo lado de dentro. E isso não dá para esperar para amanhã. Eu não vim aqui discutir com vocês sobre uma proposta de vida. Eu estou dizendo para vocês, ou vocês decidem ser isso hoje, ou todo o cristianismo de vocês pode ir pelo ralo. Simplicidade não é uma escolha, é um retorno à origem. É isso que nós somos quando Deus nos criou. Uma coisa eu digo, o Senhor nos fez simples. E o homem se fragmentou, se dividiu, se duplicou nas suas próprias astúcias. Essa ausência de simplicidade não tem nada a ver com Deus, é coisa nossa. O que Deus deseja fazer é nos levar de volta para a origem, e isso fala necessariamente de simplicidade. Então anote os 10 princípios. Primeiro, compre as coisas. Já tive que ofertar um livro por causa disso. Foi com muita dor no coração. Vamos lá? 1. Compre as coisas pela utilidade e não pelo status. Irmãos, anota aí, olha bem para mim, olha dentro dos meus olhos. Olha dentro dos meus olhos, irmão. Não aceite que dentro do seu coração passe nem perto um desejo de tentar impressionar alguém, seja quem for, por alguma coisa que você possui. Seja um celular, seja uma roupa, seja um carro, uma moto, uma casa, seja um instrumento, né? No nosso caso, que é músico, um instrumento que você toca. Não permita de maneira nenhuma uma tentativa interna que te leve a tomar atitudes de impressionar alguém, mas impressione as pessoas pelo que você é,
Surpreenda elas, sendo o que você gostaria de ser, não fingindo que você é alguma coisa pelos bens que você possui. Não compre nada pelo status, somente pela utilidade. Pastor, qual é a hora de trocar o meu celular? Quando o seu não puder mais ser usado. É para comprar por utilidade, não pelo status. Mas lançou o iPhone 8. E? Amém, irmãos? Amém, queridos? Você não precisa trocar o seu celular só porque existe um que está mais em evidência do que o seu. Não faça isso. Não faça isso. Você estará desperdiçando os recursos que Deus te deu. Em alguns casos, em todo caso isso é pecado, mas em alguns casos nós cometemos outros pecados para acumular mais esse. Olha como isso é sério. Dois, isso é só a primeira, viu, irmãos? Dois. Dois. Rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Abre parênteses, menos tereré. Fecha parênteses. Brincadeira. Irmão, recuse-se a ser escravo de qualquer coisa a não ser de Deus. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, eu vou tocar num ponto, queria que vocês me ouvissem com amor, eu amo muito vocês. Por isso que eu preciso ensinar isso. Porque se eu não amasse, eu jamais falaria sobre isso, só que aparentemente isso é muito duro. Irmão, não seja escravo de disciplina de estudo, porque nós não somos escravos da disciplina do estudo, nós somos escravos do propósito para o qual a disciplina existe. Passar num concurso, tome muito cuidado para que isso não ocupe mais espaço no seu coração do que a vontade de Deus. Porque ter disciplina não é bom? É maravilhoso. O nome desse módulo da Escola de Fundamentos é as disciplinas espirituais. De tanto que nós gostamos disso. Porém, você precisa avaliar a motivação dessas disciplinas. Existem pessoas que começam a estudar, dizem que não conseguem mais ir num culto. Cara, me perdoa, irmão. Você está adorando outro Deus. Academia. Se a academia é mais prioridade do que o reino de Deus, para qualquer um de nós, nós somos escravos do nosso corpo. E não do Senhor. Alimentação. Pastor, você está falando isso porque você é gordo. Não, irmão, não quero ser gordo, não. Perdoe. Pecar na frente de vocês. Esse pecado está liberado aqui. Pessoal, a gente fica tão paranoico às vezes que até doença existe emocionalmente por causa da alimentação. Nós criamos doenças. Eu preciso comer tal coisa, tal hora, de tal jeito. Se eu não comer, eu sinto isso. Eu passo isso. Ansiedade, fragmentação, duplicidade. Eu não sou escravo do que eu como. O que eu como é escravo de quem eu sou. Eu não posso me render a isso. Porque quem estabeleceu esses valores, irmão,
não foram pessoas conectadas com o reino de Deus. As motivações não eram aquelas mesmas que o Senhor tem para você. Tome muito cuidado com o mundo fitness que está aí fora. Não seja escravo de nada, a não ser de Deus. Não permita que essas coisas te escravizem. Amém? Amém, irmãos? Alguém tem mais um exemplo para me dar, os pastores, sobre isso? Para me ajudar aqui? Sobre esse ponto que eu estou falando. Vocês entenderam? Vaidade. A vaidade. Tem pessoa, eu já falei isso aqui, também nas aulas sobre simplicidade. Vou só reforçar. Tem gente que não vai ao mercado se não trocar todo o look, do chinelo a parte de cima, até no caso de mulher, até a decoração do cabelo, a maquiagem. Cara, isso cria tanta artificialidade em nós que parece. Tem mulher que a maquiagem é tão pesada que parece que ela está de máscara. Cara, você vai sair da sua casa, vai ali no mercado, irmão. Você não precisa disso, cara. Não é necessário isso. Vai impressionar quem? O perfeccionismo de fazer algo. Às vezes nós gastamos horas para atingir um padrão de uma coisa que não altera absolutamente nada no que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós queremos impressionar. Nós não queremos servir. Nós queremos impressionar. Próximo. Ainda tem mais 8. Próximos. Ponto 3. Desenvolva o hábito de dar coisas. Quer ser simples? Desenvolva o hábito de dar coisas. Quatro. Tome cuidado com as propagandas das vantagens tecnológicas. Gente, vou usar de novo essa questão de celular. Cara, quando lança um celular novo é loucura. Se você assiste a propaganda na televisão do celular, você fala, cara, eu preciso desse celular. Você compra. Sabe o que ele faz? Geralmente, exatamente as mesmas coisas que o seu já faz e que você nem sabia que ele faz. Mas você precisa, pelo desejo, estar atualizado. Toma muito cuidado com isso, irmão. Muito cuidado. Eu já ouvi uma pessoa falar de boca cheia. Lançou um iPhone novo, eu troco o meu. Pode ser o meu ter 6 meses. Lançou um novo, eu troco. Para ficar atualizado. Eu estou sempre atualizado. Aí eu fiz as contas. Lança um iPhone por ano, vamos pensar assim? Cara, por ano o cara gasta 2, 3 mil reais de telefone. Não, não é não, porque, por exemplo, do 6S para o 7, a diferença não é mais que essa. Então ele troca, aí ele tem a impressão de que ele não está gastando 3, 4 mil num celular novo. Ele gasta só 1.000, 2.000 para fazer a troca de um para o outro. Só que ele faz isso todo ano, ou às vezes até a cada 6 meses. Cara, isso é paranoia, irmãos. Isso não é saudável. Aí sabe o que mudou de uma versão para outra? Ficou 1 milímetro mais fino, o 7 do 6. Exemplo. Não sei se é isso mesmo. Mas é essa, só que aí eles fazem um marketing. Quando você assiste a propaganda, você fala, meu Deus, o celular vai me levar de casa para o trabalho.
Só que é a mesma propaganda que eles haviam feito quando você comprou o que você já tem. Só que a gente é tão distraído por essas coisas, nós não percebemos. Tem pessoas que é invocado com essas coisas, falam, eu vou comprar esse celular porque ele faz tal coisa. Eu não estou falando de celular, viu, gente? Eu estou falando de tomar cuidado com as propagandas tecnológicas, porque elas nos pegam. O celular é o exemplo disso, mas isso serve para qualquer outra coisa. A maioria de nós tem tecnologias que nós não usamos nem 50%. Por que nós queremos uma que ainda tem mais? Se nós nem usufruímos do que nós já temos. Próximo. Quinto. Aprenda a desfrutar das coisas, sem possuí-las. Alguém pode me dar um exemplo? Exatamente. Exatamente. Pode falar, pastor. Show. Show. Nossa, veio esse tanto de gente junto? Meu Deus do céu. Isso, pressa Isaías. Os irmãos entendem isso? Eu ouvi muito cedo, desde criança, minha mãe falando, eu não aceito que pegue as coisas emprestadas, e agora eu estou aqui ensinando para vocês, se você puder usar uma coisa que não seja sua, faça isso com o maior prazer. Eu estou indo contra a minha própria educação, porque o reino de Deus é assim. Nós não temos necessidade de possuir todas as coisas. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ouve bem, pensa muito antes de fazer uma piscina na sua casa. Porque se você fizer, nós vamos usar. Fala, Jesus. E pense muito bem sobre isso, porque nós estamos aprendendo que quem dá é Deus, quem sustenta é Deus, e que se isso já aconteceu, isso tudo tem que estar à disposição dos meus irmãos. Pensa bem antes de fazer uma churrasqueira lá na sua casa, viu, Kleber? Se você fizer uma churrasqueira, nós vamos usar esse negócio. Show, show, belo exemplo, obrigado pastor. Há, por exemplo, um mito nas faculdades, o cara vai começar a faculdade de Direito, ele já avisa assim na casa dele, tem muito livro para comprar, hein, conversa fiada, dá para usar os da biblioteca, só se esforce, não precisa comprar os livros não, dá para usar sem comprar, só que a gente não aceita isso, é outra história. A gente tem a necessidade de ter, porque isso dá um senso de poder na gente. Mas a gente usa o da escola, e tem uns caras que usam o da escola, e fica bem melhor do que a gente que tem o livro. Muitas vezes a gente compra o livro e nem usa, é só para dizer que tem. Próximo. 6. Desenvolva um apreço profundo pela criação. Aprenda a admirar a criação, a obra de Deus. Vida simples tem a ver com a admiração da criação. Porque nós começamos a valorizar aquilo que o Senhor faz. Nós aprendemos a dar valor à obra de Deus.
E aí nós começamos a reencontrar o nosso lugar nisso. Próximo, 7. Examine criteriosamente as promoções para compras, financiamentos e etc. Não. Tipo, compre agora, pague depois. Muitos de nós somos pegos, silêncio, irmãos, atenção. Muitos de nós somos pegos nas propagandas promocionais. 48 vezes sem juros, financiamento de carro, uma ova, conversa fiada. Aí você vai lá, faz um financiamento que depois você não pode arcar, porque na hora era muito atrativo, mas aquilo era um engodo, um laço para a sua vida, por uma coisa que na maioria das vezes você nem precisa ter. Tome cuidado com essa ideia de promoção das lojas de marca. Liquidação, irmão. Liquidação, acho que é o que eles estão fazendo, eles diluíram para você engolir aquilo. Isso é liquidação, só pode ser. Vai abrir o shopping aqui de Cacoal, pessoal, vocês podem sentar, viu? Vocês estão aí atrás, pode sentar. Fique à vontade. Procura uma cadeira aí para vocês, porque... Então, você vai abrir um shopping aqui em Cacoal, é certeza absoluta, vai estar pintado os vidros, faixinha lá, promoção. E tem um negócio, você já reparou? R$ 49,99. Você fala, nossa, era só uns 40 e poucos reais. É nada, bobão, é 50. E quando a gente é tão bobo que a gente tenta se enganar. A gente, quando vai falar que a gente comprou, eu paguei só uns 40 reais. Uns 40 e pouco. A gente diminui 10 reais ao invés de acrescentar um centavo. Para dar uma impressão para nós mesmos que nós fizemos um bom negócio, sendo que era uma coisa que a gente nem precisava comprar. É só por um instinto que a gente tem de possuir, porque a gente se sente, na verdade, sem valor. Essa é a raiz da questão, porque nós somos duplos, nós não sabemos o valor que nós temos. Então nós temos necessidade de ter coisas para nos sentirmos valorizados. Não faça isso com você mesmo. 8. Obedeça às instruções de Jesus sobre o falar direta e honestamente. Sim, sim e não, não. Pessoas que têm dificuldade de se comprometer. Quer ver uma coisa? Gente que não consegue ter horário para fazer as coisas, nunca consegue dizer exatamente um horário em que vai estar no lugar. Lá pelas 4 eu estou aí. 4 pode se tornar 5 para ele, 5:30, 6, sem nenhuma dificuldade. Não é simples. O simples fala, 4 horas eu estarei aí. Não lá pelas 4. Porque a gente já quer uma margenzinha para se atrasar, a verdade é essa. A gente não é simples. O simples fala, obviamente, diretamente, sim ou não. Irmão, você vai fazer isso? Ah, eu vou ver. Fala logo que você não vai, cara. Não enrola a pessoa. Penúltimo, 9. Rejeite qualquer coisa que seja instrumento de opressão. Qualquer coisa que seja instrumento de opressão. Quem é simples não concorda com opressão, de maneira nenhuma. E por fim, o último princípio para a manifestação externa da simplicidade. Afaste-se de qualquer coisa que te distraia da busca pelo reino de Deus. Porque só tem um jeito de ser simples. Se a minha prioridade for o reino. Se a minha prioridade não for o reino e a sua justiça, jamais eu serei simples.
Amém, irmãos? Quantos querem ser simples?